Fala galera, estamos chegando aí ao penúltimo dia da nossa missão. Sou o Rodrigo Menezes e trouxe para vocês aí 35 questões nessa semana Epicar, mas está acabando. Mas está tudo aqui no YouTube, lá no nosso Instagram também, questão do Cadê. Então se você não conhecia, não deixe de curtir, comentar e principalmente se inscrever aqui no canal. Compartilha com os amigos aí, dá o bisu, bisu bom tem que ser compartilhado. Vamos lá, questão 129, a última do dia de hoje. Considere em x a equação 2x2 menos m mais 4x mais 3m, em que m é um número real. Sabendo que o 6 está compreendido entre as duas raízes reais dessa equação, o conjunto dos possíveis valores de m é... Galera, a equação tem o a positivo, concorda? Se ela tem o a positivo, ela tem esse aspecto aqui. Ele está falando que existem duas raízes, né? Existe então a raiz x1 e existe então a raiz x2. Primeira coisa, para existir essas raízes, delta tem que ser maior que zero. Vamos fazer isso acontecer. E se o 6 está flutuando entre as raízes, o 6 tem que estar em algum lugar aqui dentro, né? O 6 tem que estar em algum lugar aqui dentro, entre as raízes. Se o 6 está aqui dentro, quer dizer o quê, galera? Que o 6 sempre vai cruzar com essa parte aqui da função. Esse vale aqui, essa parte embaixo aqui, ou seja, o f do 6 ele tem que ter sinal negativo, porque só assim ele fica aqui embaixo. Só que ele sim ele fica no meio das raízes, cruzando com essa parte da função que é sempre negativa. Ah, então se ele tivesse após o x2 ou antes do x1, aí seria positivo? Sim. Então vamos fazer as condições aqui. Primeiro, delta maior que zero. Como é menos, né, mas vai ficar o quadrado, fica m mais 4 ao quadrado, né? Não faz diferença esse menos aí nesse caso. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 3m também, maior que zero. Ou seja, m ao quadrado mais 8m mais 16, menos, 3 vezes 2, 6, menos 24m, maior que zero. Então ficou quanto? Ficou m ao quadrado menos 16m mais 16, certo? Maior que zero, ok? Então m ao quadrado menos 16m mais 16 maior que zero. Quanto seria o delta dessa equação aqui, nessa função aqui? O delta dela seria 16 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 16. Ou seja, o delta seria 256 menos 64. 256 menos 64, 192. 192 daria 2 aqui, 25 menos 6, 19. 192. Certo? Então 192 seria o nosso carinha aqui, que não é um valor bonito, logicamente. Então o que seria aqui, né, a questão? Essa parábola do m, ela tem concavidade voltada para cima, né? Ela tem concavidade voltada para cima. As raízes seriam, as raízes dele seriam, aproximando, né? Seria menos b, ou seja, mais 16, mais, aqui seria primeiro menos, né? Menos a raiz de 192 sobre 2, e aqui seria o 16 mais a raiz de 192 também sobre 2, certo? E como eu quero que o m seja maior que zero, então eu teria que o m tem que estar aqui, ou o m tem que estar aqui. Certo? Vamos para a segunda condição, que o f de 6 precisa ser menor que zero. F de 6 precisa ser menor que zero. F de 6, 2 vezes 6 ao quadrado,
menos m mais 4 vezes 6, mais 3m menor que zero. 36 vezes 2, 72, menos 6m, 6 vezes 4, menos 24, mais 3m menor que zero. Menos 3m menor que quanto? 72 menos 24 dá quanto? 52, 48. Passou para lá, menos 48. Então vai dar m maior que 16, certo? Mas essa questão aqui tem um probleminha, né? Faltava garantir, então, né, a questão de duas raízes reais, né? Faltava as duas raízes reais aqui desse nosso carinha. Para não falar besteira aqui, só garantir aqui uma coisa. Vamos fazer aqui a aproximação. 192 é o quê? 192 é por 2. Por 2 dá 96. Por 2, 48. Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Então 192 é 2 à sexta, 64 vezes 3. Então ele vai sair como 2 ao cubo. 16 menos 8 raiz de 3 sobre 2. Ah, me equivoquei. 16 mais 8 raiz de 3. Na verdade, esse cara aqui está antes do 16. Ó. 8 menos 8 raiz de 3 é uma raiz. Menos 4 raiz de 3, né, dividindo por 2. E 8 mais 4 raiz de 3, certo? Se eu colocar o 4 em evidência, é 4 que multiplica 2 menos raiz de 3 aqui, e essa daqui é 4 que multiplica, né, 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3 é 3,7, é menor que 4, então esse cara aqui está antes do 16. Então quando eu encontro a resposta m maior que 16 e faço a interseção com esse intervalo aqui, o 16 está aqui. Está à direita, né? Ou seja, m maior que 16 não causa problema, realmente a interseção é dele para frente. Quase que eu olhei para cá, né? Não tirei da raiz, quase que eu quis anular a questão, mas não, ela está certa. Então, galerinha, lembra o seguinte, ó, o número está entre as raízes. Você tem o a, né? Ou ele vai cruzar aqui, né? O a da função, aí aqui vai ter uma imagem negativa. Se o a da função for desse tipo, a imagem passa a ser positiva. Se o amiguinho fica à esquerda ou à direita, para esse tipo de A, que é o A maior que zero, a imagem é positiva. Para esse tipo de A, que é menor que zero, aqui a imagem já é negativa. Qual que é a regra geral, então, galera? A regra geral, que o A da função vezes o f do número, aqui, ó, positivo, e aqui ele fica o quê? Negativo. Aqui é o contrário, negativo ele é positivo. Se ele é menor que zero, então alfa está entre as raízes. Quando o A vezes o f de alfa é positivo, alfa está antes ou depois. Como essa questão eu dei, não tinha m no A, né, o m era fixo, o A era fixo, então eu podia estipular que tipo de parábola era. Se era para cima ou para baixo. Mas se tivesse um m aqui, aí eu usaria essa condição geral aqui, ó. Porque o A estaria em função de m. Então essa é a condição geral. Pega essa visão aí antes da prova. Sene já cobrou isso aí algumas vezes, a Picar ainda não. Mas com uma ideia mais simples assim, sem o m no A, a Picar podia vir e surpreender, certo? Então é isso aí, galera. Te espero aí no nosso próximo dia, que será o último dia, infelizmente, de questões. Mas a prova está aí para você tirar onda. Valeu? Vejo você nas próximas.